Olá pessoal, eu sou o Lucarocas e no nosso projeto de hoje vamos apresentar algumas dicas de como colocar a sua história no cordel. Sejam bem-vindos à sua história no cordel. Lembrando, não sou dono da verdade, apenas compartilho experiências. O projeto Sua História no Cordel foi pensado de modo simples para que você tenha uma visão geral sobre esse tipo de literatura e possa ser capaz de começar a desenvolver seus próprios textos. Numa linguagem simples e didática, vamos demonstrar como você pode escrever seus textos de cordel. Para fazer um cordel. Para fazer um cordel tem que ter motivação, uma caneta e papel para fazer anotação, trazer na alma a vontade, usar criatividade e um pouco de inspiração. Lucarocas. Antes de irmos diretamente ao ponto de feitura, é importante saber algumas informações preliminares. Afinal, o que vem a ser o cordel? O cordel é um texto de uma narrativa popular em versos. Logo, sendo um texto narrativo, nele deve haver os elementos da estrutura narrativa, ou seja, nele deverá constar a presença de um narrador, que é quem conta a história, deve existir enredo, que é o conjunto de fatos e acontecimentos ocorridos na história, a existência de personagens, que são seres que participam da história, o registro de um espaço, que é o lugar onde a narrativa acontece, e por fim, o tempo, que diz respeito ao desencadear das ações dentro do processo narrativo. A bem da verdade, muitos que produzem cordel não atentam para esses elementos, mas isso é um assunto para um novo encontro. No seu contexto original, o cordel é popular por ser um texto de linguagem simples. Isso não quer dizer linguagem fora do padrão linguístico, mas dentro de uma fácil compreensão do leitor. Sabe-se, porém, que há escritores que escrevem cordel que já usam uma linguagem mais rebuscada. Só lembrando, há quem confunda cordel com folheto, são coisas bem distintas. O cordel é o texto, o folheto é um dos suportes que recebe o texto. O texto do cordel é estruturado em versos. Verso é cada linha de um poema, e ao conjunto de versos damos o nome de estrofe. Para a sua história no cordel, usaremos a estrofe de 6 versos, que são denominadas de sextilhas. Vamos lá? Vamos escrever sua história no cordel? Registrando a nossa história. As histórias moram dentro de nós. Sejam elas vividas, ouvidas ou criadas, elas repousam na nossa memória ou no nosso imaginário. Construídas ao longo dos tempos, cada uma traz a particularidade das suas próprias experiências. São essas experiências que nos movem a viver mais histórias. Mas hoje temos a oportunidade de escrever a nossa própria história e o que é melhor, em cordel. Escrever nos permite registrar as nossas experiências de vida para que sejam lidas por qualquer leitor. Mas quando colocamos as nossas histórias para que sejam conhecidas, estamos indo além da ação de escrever. Estamos criando a oportunidade de falar ao mundo de uma experiência vivida, de uma história de vida que poderá levar a outras histórias. Sendo assim, vamos escrever as nossas histórias.
Produzir um texto é solidificar uma ideia através da escrita. Cada texto tem a sua característica peculiar. Com o cordel não seria diferente. A produção de um texto de cordel se apoia nos seguintes elementos básicos: verso, estrofe, métrica, rima e oração. Numa visão geral, podemos dizer que verso é cada linha de um poema ou de uma estrofe. A estrofe é um conjunto de versos. Há diferentes tipos de estrofes que se caracterizam de acordo com o número de versos. A métrica é o tamanho da medida do verso. Neste caso, os versos são contados com sílabas métricas, que são diferentes de sílabas gramaticais. A rima é a coincidência sonora de sílabas em final de palavras. Há uma variedade de rimas em suas classificações. A mais popular são as rimas pobres e as rimas ricas. Rimas pobres por haver uma enorme quantidade de palavras que rimam entre si. As rimas ricas se dão pelo elemento inverso, ou seja, há poucas palavras que rimam entre si. A oração é o sentido singular do entendimento de uma estrofe. Uma estrofe mal construída, sem a presença de uma oração, perde a beleza do seu conteúdo. Para começar a produção de sua história no cordel, se faz necessário a compreensão de alguns elementos, ou seja, devemos responder a algumas perguntas. Vamos a ela. Qual a minha história? Aqui falamos sobre o enredo, ou seja, sobre o que vou escrever. Nesse sentido, eu devo definir como será a minha história. 2. A minha história é real ou fictícia? A sua história pode ser uma história real, vivida por você, ou uma história que você criou, baseando-se em algum fato vivido ou observado. 3. Quem faz parte dessa história? Nesse ponto, é feita uma relação das personagens que farão parte da história. Lembrando-se que, sendo você personagem, a história deve ser escrita em primeira pessoa do discurso. Eu, singular, nós, plural. Exemplo, eu caminhei pelas estradas ou nós caminhamos pelas estradas. 4. Onde acontecem as ações? É importante que você defina o local onde a história vai acontecer. 5. Quando ocorrem os fatos? Determina-se o tempo onde a história ocorreu. Nesse caso, pode ser um tempo definido ou um tempo indefinido. Respondidas as perguntas, você pode elaborar um roteiro. 1. Minha história, primeira pessoa, eu, nós. 2. Minha história é real, são fatos que aconteceram comigo. 3. Personagens, eu, meus pais, meus primos, etc. 4. As ações se deram na casa dos meus pais, dos meus avós, no sítio. 5. Foi no ano tal, quando eu era criança, etc. Antes de começar a escrever o seu texto de cordel, que é estruturado em verso, é aconselhável que a sua história seja escrita em prosa, ou seja, com parágrafos. Por exemplo, quando eu era menino, que morava no sertão, lá as coisas não eram tão fáceis como são hoje na cidade. Lá tudo era distante e para chegar à casa de um parente, tínhamos que caminhar várias léguas por estrada de terra. Se colocarmos isso numa estrofe, vai ficar mais ou menos assim. Quando eu era menino, que morava no sertão, as coisas não eram fáceis para viver ali não. Para visitar um parente, tínhamos que andar um montão. O fato do texto de cordel ser escrito em forma de verso, com estrofes, métricas, rimas e oração, é importante observar
que, apesar de ser literatura escrita, os textos são uma forma gráfica de uma poesia oral. Como já falamos, a nossa história vai ser estruturada em estrofes de 6 versos, ou seja, em sextilhas. Vamos trabalhar com a sextilha com a seguinte disposição de rimas: AB, CB, DB, pois na verdade há outras disposições de rimas. Observe a estrofe. Aquele que se interessa em ser um dia escritor tem que fazer da vontade um ato laborador e reforçar sua crença na ação de ser leitor. Observamos aqui que os versos com letras repetidas são os versos que rimam. Nesse caso, rimam com a sílaba do no final da palavra de cada verso de número par. Estruturando o texto. Antes de começar a produção do seu texto, é importante fazer um esquema com o roteiro da sua história. Outra ação importante é escrever a sua história em prosa para depois ir transformando em versos, construindo o seu texto de cordel em cestilhas. Enredo. O enredo é o assunto da sua história, é o elemento principal que você vai focar. É nele que se desenvolve toda a ação da narrativa. Personagens. Personagens são seres que atuam na história, podem ser fictícios ou reais. São eles que dão vida na narrativa, ou seja, eles viverão dentro da sua própria história. Vejamos o exemplo. João seguia na estrada com seu cavalo alazão, quando olhando ao longe viu estirada no chão Marieta, seu amor, dona do seu coração. Vamos perceber nessa estrofe que as personagens citadas são João, cavalo e Marieta. Já o tempo remete ao momento em que a história se passa. Na maioria das vezes, não se tem um tempo determinado por data, mas um tempo subjetivo ou tempo de memória. Vejamos o exemplo na estrofe a seguir. No meu tempo de menino, lá pelo sítio brincava, na casa da minha avó, quando de férias estava, nos meados de setembro, era feliz e gostava. Vejamos as referências do tempo em 2 versos dessa estrofe. No primeiro verso, no meu tempo de menino, há um tempo subjetivo, ou seja, um tempo que não se sabe exatamente quando é. É um tempo imaginário. Já no verso, nos meados de setembro, percebe-se um tempo determinado, ou seja, o mês de setembro. Contando a sua história. A narração é o momento em que você vai contar sua história. Toda narrativa se constitui de 3 elementos básicos, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é o começo de tudo. Veja esse exemplo. Quando pequeno vivia nas terras do meu sertão, tinha uma vida pacata de sossego e mansidão, vivia feliz da vida no meu pedaço de chão. O autor já começa fazendo referências à pessoa da narrativa quando usa o pronome possessivo meu. Ao tempo, usando o advérbio quando no primeiro verso, quando pequeno vivia. O local é identificado no segundo verso, nas terras do meu sertão. Aqui tivemos uma visão rápida de como se começa a sua história. A introdução pode ser feita por mais de uma estrofe. No desenvolvimento se faz o desenrolar do enredo, ou seja, se narra tudo aquilo que se quer contar. Vejamos o exemplo a seguir. Vivendo em minha palhoça, cuidando da agricultura, namorando com Rosinha, uma linda criatura, vivendo felicidade no meu mundo de fartura. Vejamos mais uma estrofe. E depois de muito tempo, vivendo do meu roçado, fui juntando um dinheirinho, me fazendo estruturado, fui me casar com Rosinha, o meu doce e bem amado.
A conclusão é o fecho da sua história, é onde se encerra o enredo. Veja essa estrofe. Hoje sou muito feliz vivendo essa vida minha, cultivando a minha roça, cuidando de uma vaquinha e amando os 3 meninos que tive com a Rosinha. Aí você encerra o texto colocando a data, né, que o texto foi produzido. Essas informações são importantes para nortear o tempo e o local onde o texto foi escrito e para ser motivo de registro para pesquisadores. Com a conclusão do texto e havendo uma vontade de publicá-lo, ou seja, torná-lo público, busca-se a melhor maneira de fazer. Lembrando que o seu texto, se tornando público, ele está sujeito a críticas e avaliações. É aconselhável que o texto, antes de ser publicado, passe por uma revisão de uma pessoa que tenha mais experiência sobre o assunto. Tradicionalmente, o folheto é suporte do texto de cordel. A maioria dos folhetos são publicados com 8 páginas, o que corresponde a uma folha de papel dobrado em 4. Outros suportes, como os livros, revistas, jornais, também são muito usados para a divulgação dos textos de cordel. Hoje, as redes sociais são importantes veículos para que o seu texto de cordel seja publicado. Esperamos ter contribuído para que você coloque a sua história num cordel. Grande abraço, Lucarocas, a arte diz.